A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus irmãos. Mais um dia aqui nesse momento maravilhoso que viemos para buscar a face de Deus, intensificar as nossas orações, pois os dias são maus, irmãos. Satanás não brinca de ser diabo, ele trabalha mesmo. Por isso a Bíblia diz que às vezes as trevas são mais prudentes que a luz, porque enquanto a luz às vezes dormia, está distraído com as coisas dessa vida, está aí preso às mídias, ao celular, porque na verdade se você usar o celular para aquilo que é benéfico, ele vai ser benéfico. Que não ocupe o teu tempo, não ocupe os momentos com a sua família, entende? Eu sempre tenho essa preocupação disso não ocupar o meu tempo, né, irmãos? Então, eu uso para benefício do reino de Deus, mas também eu tenho uma prudência, né? Porque mesmo que seja benéfico, a gente pode ficar ali preso àquilo para se dedicar e tal. Então, até isso eu tenho prudência, mas a gente tem usado para benefício do reino de Deus, e eu quero usar esse momento, né, nos períodos da tarde, para abençoar a tua vida. Então que você venha orar. Às vezes as pessoas não oram, as pessoas falam comigo, missionário, coloca seus vídeos de oração, que eu coloco alto aqui na minha casa. Deus tem me abençoado muito, então eu tenho visto que tem alcançado muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas. E por esta causa, irmãos, que é poderosa, né, de estar curando famílias, tratando, libertando, é por isso que eu estou aqui hoje, né, de joelhos, gravando esse momento de oração. E hoje eu quero deixar uma palavra aqui que você conhece muito bem, sobre o sofrimento dos justos, né, que fala em Jó 2, 7, 8, aonde a Bíblia diz que saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Irmão, hoje, neste momento de oração, eu não sei qual o nível de provação, de luta que você esteja passando. Tem coisas que são a gente mesmo que planta, né? E acaba colhendo consequência de erros que a gente planta no passado, ou às vezes planta no presente também, no dia atual, e essas consequências vêm sobre nós. Mas tem provações que vêm, que são permissão de Deus, né, irmão? Porque quando esse tratamento veio sobre Jó, não veio porque ele era um homem fiel, na verdade veio porque ele era um homem fiel e que levava toda a sua família, a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, talvez muitos dos seus servos que não declaravam Deus como Deus, né? Porque você vê que a Bíblia diz que a família de Jó estava lá, os filhos dele estavam lá comendo, bebendo, se alegrando, fazendo, só Deus sabe lá o que estava fazendo, né? Porque quantas vezes, irmãos, nós estamos em casa, nossos filhos estão bebendo, estão fumando, estão se prostituindo, estão no vício. Às vezes o teu esposo está na prostituição, no adultério, na fornicação, né? A tua esposa, vice-versa, né? Alguém está sofrendo de uma enfermidade, de uma doença, e você está aí, né? Carregando o peso, né? dessa prova, dessa situação, e Deus que está do céu está contemplando, né? Porque a fidelidade a Deus, no caso de Jó, não era uma garantia de que ele não passaria por aflições, irmão, dores, sofrimentos nessa vida, né? Na realidade, Jesus ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente, entende? A Bíblia contém numerosos exemplos de santos que passaram por sofrimentos por diversas razões, como José, Davi, né, Jó, como a gente está citando aqui, Jeremias e Paulo, e tantos outros, né, irmãos? E às vezes você se pergunta por que
que os crentes sofrem, né? Então, ou seja, são diversas razões porque os crentes sofrem, como eu estava te falando aqui. O crente experimenta o sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo. Então, desde que o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e, finalmente, a morte sobre o ser humano, né? Onde fala lá Gênesis 3, 16, 19. A Bíblia afirma o seguinte, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Viu, irmãos? Então, realmente, a totalidade da criação geme sob os efeitos do pecado e anseia por um novo céu e uma nova terra. É nosso dever sempre recorrermos à graça de Deus. Por isso que Jó, ele sempre recorria, né? A Bíblia diz que ele orava todos os dias, né? Ele se dedicava a Deus todos os dias. Imagine, irmão, quando veio essa aprovação sobre ele, se ele não tivesse revestido debaixo de oração, não tivesse debaixo de uma intimidade com Deus, eu sempre falo isso aqui nos vídeos de oração, se ele não tivesse debaixo de uma intimidade com Deus, o que seria ele nessa tempestade, irmão, se ele não tivesse dependente de Deus? Pensa aí comigo. Se você não tiver numa intimidade, numa busca, numa entrega com Deus, quando vier o vento, tu não vai suportar. Por isso que a Bíblia diz que se a tua casa estiver firmada na areia, vai vir o vento, vai vir a tempestade, né? Vai vir a tribulação, vai vir as lutas e você não vai suportar quando elas virão, né? Então hoje, e assim como eu tenho gravado os vídeos, eu tenho totalizado isso para que as pessoas se firmem em Deus. Por que hoje a gente está vendo tantos crentes, né, irmãos, que estão desistindo da fé, estão apostatando da fé, estão entrando no estado débil? Porque essas pessoas estão esfriando, né, irmãos, espiritualmente, estão abandonando a fé por coisas mínimas, né? Eu sempre digo que eu vim de um tempo que a igreja era baseada e sustentada na oração, na busca, no jejum. Hoje não. Hoje a gente tem visto um movimento dentro das igrejas, mas não é um movimento muitas vezes do Espírito Santo, é do emocionalismo. As pessoas choram, mas você percebe pelo discernimento do Espírito que nem todos aqueles choros ali, aquelas lágrimas, é porque o Espírito Santo de Deus está tocando, mas é porque ele está emocionado, porque o outro está emocionado do lado dele. Então, meu irmão, eu quero despertar você, não seja um emocionado, não seja mais um no meio da multidão. Seja alguém que esteja alicerçado na rocha, para que quando vier o vento, a tempestade, quando vier as perseguições, as lutas, você esteja de pé diante de Deus. Para quando o teu inimigo vier e ainda fazer com que você venha negar a tua fé, como a mulher de Jó olhou para ele e falou: amaldiçoe-se teu Deus e morre, tu ainda retém a tua fé depois disso tudo? Porque tem gente que vai olhar para você e vai dizer: tu ainda retém tua fé, amaldiçoe-se teu Deus e morre, sai da igreja, para de orar, para de buscar irmão. É impressionante. Quando você está firme, quando você está bem, ninguém vem para falar, ninguém vem assim, entre aspas, ninguém vem para poder às vezes entender que você às vezes precisa de um abraço, que você precisa de um auxílio, que você precisa de uma provisão. Mas na hora que tu passa a luta, meu irmão, aparece gente até do não sei da onde que você imagina. Então você precisa estar preparado até para isso, para você não ficar com raiva. Porque a Bíblia diz que Jó não ficou com raiva dos seus amigos, né? Mas no fim de tudo, depois que Deus exaltou, Jó ainda orou pelos seus amigos, viu, irmão? Mesmo os amigos dele acusando ele, você não vai ver Jó acusando seus amigos, né? Então, o nosso dever sempre recorremos à graça de Deus, a fortaleza e o conselho divino. É certo que certos crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem.
consequência de seus próprios atos, como eu estava falando aqui. A lei bíblica, tudo que o homem semear, isso também se fará, como eu te disse. Aplica-se a todos, de modo geral, né? Como Salomão disse, que assim como ele viu o animal morrer, ele também viu o ser humano morrer. Que assim como não sabemos se a alma do animal vai para o céu ou para a terra, também não sabemos para onde irá a alma do ser humano. Então, mas como assim, missionária? Nós não vamos para o céu? Não, nós vamos para o céu. Mas se você não ficar perseverante em Deus e não ficar firme na tua fé, irmão, e negar a eficácia dessa fé, você pode perder o céu, meu irmão. O que Salomão quis dizer é que nós podemos padecer como um animal. Às vezes você vê um animal aí na pista atropelado, você vê um ser humano também atropelado. Então foi isso que ele quis dizer, que tudo que sucede, né? Ele disse que tudo que sucede ao ímpio sucede ao justo, né? Então você precisa estar preparado para os dias maus, ora. Jó era um homem temente fiel a Deus, que buscava a Deus dia e noite, mas porém o vento veio sobre tua casa, derrubou tudo, perdeu o filho, perdeu bens, perdeu saúde, mas ele não perdeu uma coisa essencial que você conhece bem, que foi a fé dele em Deus, irmãos. Isso é forte, é muito poderoso. Então você tem que fazer firme a tua vocação a cada dia, para quando vier as tempestades, você não está firme no homem. Por que muitos hoje estão enfraquecendo na fé? Porque estão apoiados na fé de outras pessoas. Aí, na hora que vem o vento, essas próprias pessoas que dizem que são teus amigos, eles olham para você e falam: ai, você faz parte da minha família. Irmão, são os primeiros a te deixarem. São os primeiros a te abandonarem. Porque os amigos de Jó consolaram ele durante 7 dias e 7 noites, choraram junto com ele. Mas depois foi só acusação, meu querido. E aí? Quando vier as acusações, você vai ficar magoado, vai ficar triste, vai ficar rancoroso, vai dar câncer no corpo, porque não consegue perdoar? Você tem que estar preparado quando vier as tribulações, as lutas, porque Paulo disse que ele aprendeu a viver com Deus na escassez, na bonança, na tristeza, na solidão. Ele aprendeu a viver com Deus em todos os momentos, viu? Então você tem que aprender também para quando vier as provações, você não se abalar, mas você está como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para todo sempre, viu, irmãos? Então o crente também sofre, pelo menos o seu espírito pode habitar num mundo pecaminoso e corrompido. A gente sofre, irmão. Por toda parte, ao nosso redor, estão os efeitos do pecado. Pensa nisso. Sentimos aflição e angústia ao vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas. Então, o nosso dever é orar a Deus para que Ele venha vitoriosamente cada dia vencer e nos ajudar a vencer o pecado, tá bom? Então, os crentes enfrentam os ataques do inimigo. As Escrituras mostram claramente isso. Satanás, como Deus desse século, meu irmão, ele controla o presente século mal. E você precisa estar preparado para esses dias mal, porque cada dia a terra está mais atacada, né? Mais assolada. Eu sempre tenho tocado muito nesses pontos aqui, porque são muitas pessoas que me procuram com síndrome do pânico, ansiedades, espírito de suicídio, perturbação, loucura, viu? Com crises financeiras. Então, irmãos, o que está acontecendo no mundo não é brincadeira. Você precisa estar preparado para tudo isso. Jó, um homem reto e temente a Deus, foi atormentado por Satanás por permissão de Deus, irmão. Jesus afirmou que uma das mulheres por ele curada estava presa por Satanás há 18 anos. Paulo reconhecia que o seu espírito na carne era um mensageiro de Satanás para esbofetear. Olha só, à medida em que travamos guerra espiritual contra os príncipes das trevas deste século, é inevitável a ocorrência de adversidades. Então você precisa entender isso. À medida que a gente trava a guerra espiritual, à medida que você coloca a mão no arado, meu irmão, que você diz: eu quero servir Jesus, irmãos, eu quero te dizer, é maravilhoso servir a Cristo. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso.
Triste daquele que vem para a presença de Deus e volta atrás, meu irmão. Viu? A Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então eu quero te dar um conselho: não volta atrás não, irmão. Passe, sofra, luta, chora, mas não desiste da presença de Deus, porque no fim Deus te coroará, tá bom? Porque é o nosso dever nos revestirmos de toda a armadura de Deus e orar, decididos a permanecer fiéis ao Senhor, irmão, segundo a força que Ele nos dá, viu? Satanás e seus seguidores, eles se comprazem em perseguir os crentes, irmão, isso é fato. Os que amam ao Senhor Jesus e seguem os seus próprios princípios de verdade e retidão serão perseguidos por causa da sua fé, como eu estava te dizendo. Evidentemente, esse sofrimento por causa da justiça pode ser uma indicação da nossa fiel devoção a Cristo. É isso, irmão. Então, a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então Satanás foi acusar Jó perante Deus, assim como tem pessoas também que vão te acusar perante os homens. O que você não pode é deixar se abater pelas coisas dessa vida, porque até aqueles que te perseguiram ou que te perseguem, eles vão ter que ver o tamanho do Deus que tu serve. Amém, meu irmão? É essa palavra que eu quero deixar para o teu coração hoje, nessa tarde, que é muito poderosa, muito poderosa. E eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que tu também vai sentir a presença de Deus aí, porque tu precisava ouvir essas coisas, viu? O teu inimigo quer ver você desistir. Eu dizia para uma pessoa esses dias: tem gente que está esperando só você desistir, irmão. Tem gente que está só esperando você cair. Tem gente que está só esperando você negar a fé. Tem gente que está só esperando você negar teu Deus, viu? Então hoje eu quero te dar essa palavra de fé. Não desista. Amém, meu irmão? Então vamos orar, vamos clamar, para que você a cada dia possa ficar firme com Jesus, na fé, não desistindo, mas prosseguindo para o alvo que é Cristo. Amém? É isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Livra-nos, Senhor, do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus da eternidade, Senhor, assim como palestramos aqui, Senhor, nesta tarde, falando sobre Jó, dos seus acontecimentos, das adversidades na terra, eu não sei, Pai, Senhor, essa situação que meu irmão, minha irmã, que esse jovem, essa jovem, que esse adolescente, essa criança que vai ser alcançada por este vídeo, Senhor, estará passando. Mais de uma coisa eu sei e tenho certeza, Senhor, e eu posso declarar isso para os meus irmãos, porque o Senhor tem me sustentado até aqui. Meu Pai, que tua palavra diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está lá no mundo. Oh, meu Deus, sustenta essa pessoa. Meu Pai, ajuda esses joelhos, Senhor, meu Pai, trementes a se fortalecer, essas mãos fracas a se fortalecerem, porque tua palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga, meu irmão, aí nessa tarde, que tu é fraco, mas o teu Deus é forte, e Ele te fará forte na tua fraqueza. Ele vai te dar alegria na tua tristeza. Ele vai te dar fé quando você tiver sem fé. Ele vai te dar força quando tu tiver sem força. Não desista, ó meu querido. Levanta a tua cabeça, dobra os teus joelhos e clama ao teu Deus, porque Deus não está com os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem tuas mãos encolhidas para que não possa salvar. Deus está enviando auxílio aí para você. Ele sabe que tu passou nessa semana
manhã, Ele sabe o que tu passou neste dia, Ele sabe o que tu passou nesse mês, nesse início de ano, nesses meses, mas eu quero dizer para você, meu querido, que na tua perseverança tem vitória no fim, tem vitória, meu irmão, porque o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Toda a terra teve que ver a honra de Deus sobre a vida dele. Todos vão ter que ver a honra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos, sobre a tua saúde. Hoje eu declaro aí que esta enfermidade vai embora, que esta doença que assola no joelho, que assola na perna, que assola na barriga, demônio de enfermidade que quer paralisar este corpo, eu te repreendo no nome de Jesus. Você que faz essa pessoa passar mal, de repente parar no hospital, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Sai desse corpo, sai dessas veias, desse coração, desse cérebro, desses olhos, sai dessa boca, sai desses ouvidos, sai dessas costas, sai da sola dos pés desse homem, dessa mulher. Vai saindo demônio de enfermidade na pele, essa enfermidade que insiste em ficar na pele, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. Ó depressão, dá teu grito de derrota, sai desse corpo, sai dessa mente, espírito do medo, do espanto noturno, vai saindo dessa mente. Tu quer perturbar essa cabeça, para essa pessoa ter medo de sair na rua, de sair de casa, para essa pessoa ficar com medo de de conversar com pessoas, para essa pessoa, para esse meu irmão, minha irmã, ficar com medo de se alimentar de coisas e passar mal. Está repreendido Satanás. Pega tudo que é teu e sai desse corpo. O demônio da ansiedade vai saindo, abandona. Sai daí, Satanás. Sai dessa casa, demônio do assombro que faz barulho, bate porta, que bate a porta do armário. Espírito de miséria vai saindo dessa casa, demônio de divisão, separação de casamento que divide pai de filho, filho de pai, que divide mãe de filho, filho de mãe. Vai sair daí, diabo. Eu te repreendo, demônio de miséria que não deixa essa pessoa prosperar. Sai na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu paraliso toda ação. Meu Senhor, essa pessoa que estava afastada, estava pensando em desistir, meu Senhor, que ele possa fazer um concerto contigo aí agora, através deste vídeo, através desta oração, que ele possa se jogar nesse chão, porque eu sinto a tua presença. Se ele não chorava, que ele volte a chorar. Se ele não cantava, que ele volte a cantar. Se ele não pregava, que ele volte a pregar. Se ele, Senhor, não fazia a obra, que ele volte a fazer, porque o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, meu irmão. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. E eu dou ordem para que todo este mal vá embora da tua vida. Que o tempo desta luta está cessando, viu? Deus está contigo. Eu entrego a tua vida, a tua casa nas tuas mãos e repreendo todo o mal no nome de Jesus. Eu digo, sai para a glória de Deus. Eu te abençoo, meu irmão, neste dia, porque a presença de Deus está aqui e vai permanecer aí também, para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde, um abraço da tua irmã, missionária Jéssica Stop. Fica com Deus, meus irmãos.